E olha essa, durante um evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou uma conversa que teve com o ministro do governo francês em uma reunião da OCDE. Olha o que ele disse. Uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame. Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão que você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou à CNN que a equipe econômica estuda a criação de um sistema de metas para a dívida pública. Ele negou a intenção de acabar com a regra do teto de gastos, mas disse que, abre aspas, o teto é uma bandeira, não é um dogma. Priscila Asbeck. Bom, primeiro você quer comentar? Primeiro da sonora, né, do trechinho da fala do ministro Paulo Guedes, que, enfim, vou deixar para você analisar. Pois é, tem um ressentimento, digamos assim, né, do governo atual com os franceses, porque tem uma discussão longa aí sobre a entrada do Brasil no Mercosul, mas tem uma resistência muito... A entrada do Brasil no Mercosul, não, desculpa. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né, mas tem uma resistência muito forte, principalmente do governo francês, né? Então, o governo francês, ele tem ali dentro da sua estrutura, uma comunidade muito forte do agronegócio, produtores rurais, que são resistentes a um acordo entre o Brasil e a França, que poderia representar mais competição aos produtos agrícolas na França. Então, dentro do Parlamento Europeu, existe uma resistência muito forte do governo francês, né, dos parlamentares franceses, na verdade, sobre esse acordo entre Brasil e União Europeia, ou entre Mercosul e União Europeia. Então, o ministro Paulo Guedes, ele tem um ressentimento aí em relação aos franceses nesse sentido. Esse é um ponto, né? Por isso essa fala dele ali tem esse histórico, né? Essa explicação por trás. Essa outra questão também aí do ministro Paulo Guedes falando sobre o teto de gastos é uma grande discussão, é a grande discussão que está acontecendo no momento, né? Se existe ou não o teto de gastos. E o que os economistas dizem é que, do jeito como existia, o teto de gastos não existe mais. Lembrando, o que é o teto de gastos? O teto de gastos é aquela regra que impede que os gastos aumentem de um ano para o outro acima da inflação. Como entraram muitos benefícios, o Auxílio Brasil no ano passado, nesse ano, a PEC dos benefícios, foram feitas modificações na Constituição para incluir esses gastos e esses auxílios e, com isso, ser mantida, entre aspas, a regra do teto de gastos, mas tirando esses gastos aí da regra do teto. Então, por causa disso, por causa dessa manobra que foi feita para fazer esses gastos, mesmo com o teto impedindo novos gastos, é que os economistas dizem que hoje o teto não existe mais da forma como existia. E aí o ministro Paulo Guedes, então, vem falar, a nossa analista de política, Renata Agostini, trouxe detalhes sobre essa apuração, falou com o ministro Paulo Guedes, que disse que ele está pensando em novas regras para fortalecer o nosso arcabouço fiscal aqui no Brasil. Nada mais é do que o ministro tentando manter a sua imagem de bastião da austeridade fiscal em meio às tentativas da política de aumentar a popularidade do governo Bolsonaro com a proximidade das eleições. Então, o ministro tem feito uma série de iniciativas ali para mostrar que continua existindo, que as regras fiscais continuam existindo. Mas o que os economistas dizem é que, na verdade, as regras fiscais foram muito flexibilizadas em relação ao que existia antes. Essa nova tentativa do ministro Paulo Guedes, que ele falou com a nossa analista Renata Agostini, é justamente trazer ali uma meta para endividamento público, algo que ficaria entre 60% e 80% na relação entre dívida PIB, também trazer algumas outras medidas, no que os economistas estão dizendo que é uma tentativa do Paulo Guedes de falar que ainda existe regra fiscal sobre o teto, alguma coisa assim, mas fato é que há uma flexibilização na visão majoritária aí de muitos economistas
e também de participantes do mercado. E aí, até hoje, mais cedo, a gente conversou com o Carlos Braga, que é diretor do Banco Mundial, a gente fez essa pergunta justamente, o senhor acha que tem teto de gastos ou não tem ainda? Ele falou que já não tem mais o teto de gastos, porque já não está mais funcionando na prática. Então, apesar de a regra ainda existir, o que acontece é que sempre que é preciso fazer um gasto novo, esse gasto acontece, né? Então, é por isso que não existe na prática, na visão dele, também de outros economistas. Ela é modesta, gente, mas esse furo de reportagem foi ela que deu aqui no Live CNN que poderia haver essa flexibilização do teto de gastos. E ontem, Renata Agostini conversou com o ministro Paulo Guedes e ampliou e ouviu dele, sim, que pode haver, de fato, essa flexibilização. Vou puxar a sardinha, sim, porque foi aqui no Live CNN. Valeu, Pri. Obrigada.